tendência a ter infarto, acidente vascular cerebral e também obstrução das artérias dos membros inferiores. O que a gente pega? Então, vamos assim, nós temos um diabético, o que você recomenda de prevenção? O que uma pessoa diabética deve fazer já na tentativa de diminuir esse risco de ter doença cardiovascular? Bom, a indicação ao diabético, durante a consulta, nós temos vários scores que são feitos e exames complementares. Hoje, uma das indicações da Sociedade Brasileira de Cardiologia é manter o nível do LDL. O LDL é o mau colesterol, abaixo de 100. Em alguns casos, os pacientes que já tiveram um infarto ou tiveram um acidente vascular cerebral ou apresentam umas placas ateromatosas, alteração a nível dos rins, como a nefropatia, a indicação é manter abaixo de 70. Para isso, nós temos várias substâncias, as famosas estatinas, que reduzem o nível de colesterol. Também associar a atividade física aeróbica, que vai ser orientada pelo médico cardiologista, e uma dieta com baixo teor de gorduras trans. Ok, deixa eu ir aqui na tela da Band, muita gente participando do nosso programa, querendo tirar suas dúvidas, e a gente já começa a responder aqui para as pessoas que estão mandando para o nosso WhatsApp os seus questionamentos. Antes de ler aqui, já a nossa primeira pergunta do WhatsApp, eu quero só deixar aqui já uma pergunta para os dois amigos, Dr. Cássio e Dr. Sidney, em relação a exercício físico. A gente falou de morte súbita, então muita gente que a gente pensa, mas essa pessoa está tão preparada com atividades físicas e acaba tendo um problema em campo, como a gente já viu em muitos momentos. Então já a gente volta a falar sobre isso, mas é a Maria Júlia, do Parque das Nações. Maria Júlia, um beijo para você, obrigada pela sua participação. Doutor, o histórico familiar é importante ao fazer uma consulta no cardiologista? Isso faz a diferença na hora de olhar a família também do paciente? Realmente. A história familiar é uma das principais alterações que podem ocasionar, dentro dos fatores não modificáveis, a incidência de infarto agudo do miocárdio, e também as cardiopatias congênitas podem predispor a algum acidente vascular cardíaco ou cerebral. Ok, o Paulo da Silva, do São José, zona leste de Manaus, perguntando se a arritmia cardíaca pode ser evitada e pode levar à morte súbita. Sim, existem alguns tipos de arritmias cardíacas que são tratados tanto com medicação ou através de alguns procedimentos que são realizados pela eletrofisiologia. E arritmias cardíacas, existem algumas arritmias que são malignas e realmente ocasionam a morte súbita. Agora, a arritmia, porque tem gente que diz, nossa, meu coração bate muito forte todo dia. É a mesma coisa ou não? Não. A arritmia cardíaca, na verdade, são algumas manifestações do coração no qual não existe um ritmo sinérgico, existe um ritmo alterado. Tá? O coração, o ritmo mais comum é o sinusal. Nós temos ritmos do átrio direito, do átrio esquerdo, o ritmo juncional. E as arritmias, na verdade, ela pode ser uma taquicardia ou uma bradicardia. A taquicardia é uma frequência do coração acima de 100 batimentos. E a bradicardia é a redução da frequência abaixo de 60. Olha, eu imagino que o coração do Dr. Cid, final de semana, bateu forte, não? Tranquilo, o meu ficou tranquilo. Também tranquilo. Tá os botafoguenses sofreram do coração aos 48 do segundo tempo. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso, viu, doutor Sidney? Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta respondendo muitas perguntas de pessoas que estão aí nas ruas de Manaus, pessoas que estão mandando pelo nosso WhatsApp. A gente está nessa terça-feira falando do nosso coração com o doutor Sidney Chalub e o doutor Cássio Segato. A gente volta já com você. Olha, gente, nós estamos falando nessa terça-feira a respeito do coração. E daqui a pouco a gente também vai falar sobre a questão do abdômen, né? Como saber se o abdômen muito... globoso, né? Se isso tem alguma relação com o coração ou não. Então já a gente vai falar sobre isso. Mas vamos voltar às ruas de Manaus, tirar dúvidas aí da nossa população. Boa tarde, doutor. Fumar cigarro light não traz problemas para o coração? Isso é um mito. Na verdade, o light ele significa 25% a menos de qualquer substância no produto. E o cigarro light ele tem uma menor concentração de alcatrão e nicotina.
Só que alguns estudos identificaram que isso também, através de entrevista com o paciente no consultório, foi evidenciado que o paciente que usa o cigarro light, ele acaba mantendo uma aspiração mais prolongada da fumaça para ter a mesma sensação da nicotina, ele acaba obstruindo os orifícios que ajudam à eliminação da nicotina e do alcatrão, e muitas vezes ele acaba utilizando um número maior de cigarros. Com isso, ele acaba tendo o mesmo nível de cigarro normal. E o cigarro, ele aumenta 2 a 3 vezes a possibilidade das doenças cardiovasculares. Então, realmente um mito. Agora, por que o exercício físico, para algumas pessoas, acaba se tornando um problema, não é? Muita gente que passa a semana toda correndo, mas somente no final de semana vai jogar aquela pelada. Isso pode trazer uma morte súbita, meus queridos? Em alguns pacientes pode ocorrer. É o famoso atleta de final de semana, né? A atividade física, o que tem que ser entendido é que você aumenta o débito cardíaco, faz o coração trabalhar um pouco mais. Então, o paciente, as pessoas, elas devem fazer uma avaliação cardíaca, e uma vez sendo avaliado através do exame físico, ausculta cardíaca, indicação de alguns exames, nós programamos as atividades para ser realizado. Doutor Sidney, a alimentação faz a diferença nesse quadro? É fundamental uma dieta. Como o doutor Carlos falou, o colesterol ele acumula nos vasos, então você tem que começar desde cedo, ingerir bastante verdura, não só a atividade física, mas evitar aqueles colesteróis ruins, principalmente aquele trans, tem que ter muito cuidado com a dieta. E isso você não deve fazer após os 40, você tem que começar desde cedo, porque esse depósito de colesterol, ele ocorre ao longo do tempo. Então, às vezes, na vida mais adulta, mais velha, é uma consequência de uma dieta errada que você começa quando jovem. Então, você tem que ter muito cuidado quanto a isso. E eu queria já pegar essa dica de jovem e falar, Cássio, uma coisa que a gente tem feito muito assim, é o check-up cardíaco. Então, primeiro eu quero colocar em 2 perguntas. Primeiro, quando que nós devemos fazer o check-up cardíaco e o que compõe esse check-up em relação às avaliações e os exames que você faz de rotina no seu dia a dia? Bom, o check-up cardíaco, ele na verdade ele não tem uma idade específica. O ideal é que todo paciente que tenha a intenção de fazer uma atividade física, ele faça uma consulta cardiológica, o cardiologista vai avaliar a necessidade de quais os exames devem ser solicitados. Existe uma análise de bioquímica que é feita no paciente, onde a gente vai avaliar se tem uma pré-diabetes, uma resistência à insulina, vai ser analisado a função de rim, fígado do paciente, ver se não tem nenhum processo anêmico em vigência, e existem os exames cardiológicos que vão avaliar a estrutura do coração, tanto ao repouso como ao estresse. O exame mais simples é um eletro, onde a gente vê o ritmo cardíaco e se existe a presença de alguma arritmia. Posteriormente, é feita uma análise através de um teste ergométrico para calcular a frequência de treinamento e o desenvolvimento ou não de doenças isquêmicas do coração e também arritmias. E nós temos o ecocardiograma, que é um exame no qual se estuda a estrutura cardíaca, onde a gente vê o funcionamento das câmaras cardíacas, hemodinamicamente, o fluido do sangue através do coração e também se as válvulas apresentam alguma deficiência. E, posteriormente, o médico vai calcular a frequência de treinamento e a indicação da atividade ao paciente. Ok, deixa eu chegar mais uma vez aqui na tela da Band, para a gente já conversar, responder perguntas. Mas, doutor Cássio, eu queria que o senhor também pudesse explicar para a gente, pode até ir para o nosso telão, para a gente falar um pouco sobre o colesterol. Doutor, a gente falava agora um pouco da alimentação, mas vamos falar um pouco dessa origem do colesterol. O que o colesterol tem como relação direta com o nosso coração, hein, doutor Cássio? O colesterol, nós temos o colesterol exógeno, que é o colesterol que a gente ingere através da nossa alimentação, e nós também temos uma síntese de colesterol, que ele é feito, sintetizado tanto no fígado como no intestino, e uma parte é sintetizada na corrente sanguínea. Então, além do colesterol que nós ingerimos, temos essa produção endógena do colesterol. Os alimentos considerados trans, que são alimentos industrializados, ele tem um nível muito
alto de colesterol. Então, portanto, a gente deve ingerir menos quantidade desses alimentos para evitar a formação das placas ateroscleróticas. O ideal é um consumo rico em vegetais, como o Dr. Sidney falou, verduras, frutas, uma alimentação balanceada, cereais, carnes brancas, e carne vermelha é necessária também por causa de alguns aminoácidos, mas tem que ser a carne vermelha magra. Aí o colesterol, uma vez circulante, pelos altos níveis existentes no plasma, ele acaba afetando essa parede aqui, que é a média intimal, associado à presença da glicose no diabetes, faz a lesão e acaba depositando as partículas de colesterol, fazendo a obstrução, a formação de placas, e pelo fluxo do sangue, fazendo uma pressão nessa placa, ela pode se romper, forma um coágulo de sangue, ocasiona o fechamento da artéria e a produção de um infarto, ou um acidente vascular cerebral, uma trombose dos membros inferiores. Agora, tem colesterol bom e colesterol mau, é isso? Ruim? Isso, existem várias partículas no colesterol. E como é que faz para a gente aumentar esse colesterol bom? Tá. Essa alimentação que a gente estava falando agora? O bom colesterol é o HDL, o mau colesterol é o LDL. O HDL, ele é aumentado através da atividade física, de uma boa alimentação. E também existem algumas substâncias, algumas estatinas que também auxiliam no aumento do bom colesterol. E o papel do ômega 3, que é muito comum aqui no nosso peixe da região amazônica, a gente tem muito ômega 3, em relação a esse colesterol, qual é o efeito benéfico que nós temos do ômega 3 hoje para o nosso paciente? O ômega 3, ele hoje é muito presente aqui na Amazônia, em algumas subespécies de peixe. Ele é indicado para diminuir o mau colesterol, que seria o LDL, e para aumentar o bom colesterol, que é o HDL. Ok. Pois não, doutor Cássio. Associado à atividade física também. Ok, já a gente volta para a nossa conversa aqui sobre o nosso coração, mas eu quero lembrar também de você não deixar de medir, já a gente vai saber esses números aqui, o seu abdômen. Muita gente não leva muito isso a sério não, mas tem que levar a sério. A gente fala sobre isso já, porque agora vamos tirar dúvidas aí nas ruas de Manaus? Vamos lá. Doutor, meu colesterol está um pouquinho alto. Comer ovos aumenta esse colesterol? Comer ovos faz mal ou não? É um mito, em parte, a ingesta de ovo. O ovo, ele depende do tamanho do ovo e a quantidade. No ovo existe entre 50 a 250 miligramas de colesterol. A ingesta diária de ovo para a população normal, que não apresenta diabetes, não é hipertenso, não teve acidente vascular cerebral prévio, não teve infarto agudo do miocárdio, não tem doença aterosclerótica, até 300 miligramas no dia. A população que apresenta essas comorbidades, a ingesta ideal seria 200 miligramas dia. Então, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a indicação seria de você utilizar até a ingesta de um ovo diário, desde que seja diminuída as outras substâncias de alimentação que possam aumentar o colesterol. Ok. Vamos colocar aqui na imagem, aqui na tela da Band, algumas pessoas com um pouco mais de peso, outras mais magras, mas fazendo aí essa medição do abdômen. Dr. Cássio, Dr. Sidney, o que essa medição representa com relação ao nosso coração? Essas chamas, assim, nós estamos buscando, os americanos trabalham muito com isso, com essa circunferência abdominal, tentando achar a gordura visceral. Então, à medida que você aumenta a circunferência do abdômen, você também aumenta a gordura visceral. E tem um trabalho aqui mostrando que as pessoas que têm acima de 90 têm maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, uma das medidas importantes é que você tenha uma circunferência abdominal, aquela barriguinha da cerveja, abaixo de 90. Porque, a partir daí, o risco de doenças cardiovasculares tem aumentado muito mais, porque aumenta não só a gordura de fora, mas a chamada gordura visceral,
que não é só gordura no coração, é gordura no fígado, é gordura em todos os órgãos intraabdominais, que tem como uma representação o aumento da gordura cardíaca. Gente, que pena, nosso tempo passou tão rápido, né, nesse bate-papo que foi tão bom. Eu só queria, para a gente concluir, doutor Cássio, doutor Sidney,